Bom, como costuma dizer a bem aqui nos seus vídeos, bomba, bomba, rapaziada. Bom, provavelmente vocês devem estar sabendo disso que tá acontecendo, velho. De algo que, mano, eu sou obrigado a dizer e falar que pela primeira vez na vida esse governo acertou em alguma coisa. Não esse governo, mas sim o Haddad. E tá vendo como não é difícil? Se eles fazem alguma coisa que realmente tá certo, tá válido, não custa nada a gente elogiar. Ok, tudo bem. E quando faz merda, tem que falar a merda que eles fazem também. Uma parada muito simples, cara. E o que a gente mais vê de dificuldade é das pessoas que são ligadas à esquerda fazerem isso. Quando eles erram, os caras não criticam. Quando eles acertam, aparece, ai, tá vendo? Sei lá o que, sei lá o que. Mano, não é assim que funciona. Acertou, acertou. Errou, errou. Pronto, acabou. A situação em questão é que o Haddad acabou soltando uma planilha mostrando de uma isenção que algumas empresas acabaram adquirindo na época lá da pandemia. Acho que vocês lembram muito bem, mano, que o governo do Bolsonaro, na época, eles colocaram lá um programa meio que emergencial para algumas empresas poder se reconstruir pós-pandemia. O nome desse programa, ele é conhecido como PES. Ele foi criado justamente para beneficiar algumas empresas no setor de eventos atingidos lá na pandemia. No entanto, incluindo o valor deste ano, a empresa do Felipe Neto já recebeu mais de 14 milhões de benefícios fiscais. Sim, gente, o dinheiro dos seus impostos financia benefícios fiscais para uma empresa de um milionário que não precisa de incentivo nenhum e sempre tá aí agindo como garoto propaganda do governo Lula. Mano, isso aqui é uma tremenda de uma palhaçada, né, cara? Tanto o Felipe Neto como também a Virgínia, que recebeu mais de 4 milhões e meio, são alguns dos milionários aí que receberam esse benefício do governo. Benefício esse que não era nem para ser usado nas empresas deles, né, mano? Era para beneficiar claramente empresas que realmente foram atingidas pela pandemia. Eu te pergunto, as empresas de influenciador digital foi atingida com o que, rapaziada? Se naquela época, mano, 2019, 2020 pra lá, foi uma época que mais teve influenciador digital, justamente porque as pessoas só ficavam em casa assistindo vídeos. Então era muito mais fácil de você conseguir crescer digitalmente do que você fisicamente estar trabalhando em alguma empresa. Eu te pergunto, nessa época aí, o que isso aqui ia afetar a empresa do Felipe Neto? É óbvio que nada, mano. Tanto do Felipe Neto como também da Virgínia, sem mencionar que eles são milionários. É uma parada extremamente ridícula. Detalhe, essa lei ela foi criada pelo Bolsonaro, ou seja, desde a época lá do governo do Bolsonaro que eles se beneficiavam desses impostos aí que a gente pagava e claramente ia pro bolso deles. E é muito engraçado porque eles sempre foram os primeiros assim a estar criticando o governo e tal, que eles sempre estavam errados, mas quando teve esse auxílio emergencial, eles acabaram pegando, coisa que eu tenho certeza que não era nem pra ter sido aprovado na empresa deles, né, velho? Porque nem era do setor deles ali que era pra se beneficiar desse dinheiro. O cara acabou sendo traído pelo próprio governo que ele apoia. O Haddad acabou divulgando essa planilha mostrando todas as empresas que foram beneficiadas com esse auxílio emergencial e dentre deles tinha lá o do Felipe Neto e o da Virgínia. Felipe Neto que arrecadou mais de 14 milhões e a Virgínia 4 milhões e meio. E como vocês bem sabem, eles são muito milionários. Recentemente, por exemplo, a gente vê a Virgínia aí divulgando e mostrando lá sua mansão que tá em construção, onde ela já gastou muito dinheiro nela. E aí quando aparece essa brecha do governo aí, eles acabam adquirindo, pega esse imposto que a gente que tá pagando, né, que a gente que pagou pros milionários receberem esse valor. Você sabe muito bem que todo o auxílio, todo o valor que é dado assim para empresas ou para qualquer tipo de setor, até para eles mesmos lá pros políticos, somos nós que estamos pagando com dinheiro dos nossos impostos. Ou seja, você demos dinheiro diretamente para o Felipe Neto e para a Virgínia e várias outras pessoas que são milionárias e que tiveram a coragem e a cara de pau entrar num programa que não era nem para a empresa deles estarem lá. E detalhe, agora no mês de agosto foi o último pagamento aí que eles receberam. Aí eu pergunto para vocês, mano, qual que é a pandemia que eles estão? Já estamos em 2024, entrando para 2025, a pandemia acabou já faz muito tempo e eles continuam ainda recebendo esse dinheiro. Cara, é foda, né, rapaziada? Sério, mano, é um negócio assim que eu fico vendo como esses caras são aproveitadores. Se tiver um momento pra eles criticar e falar que as empresas têm que pagar impostos, porque sei lá o que, eles aparecem pra fazer isso. Felipe Neto foi uma dessas pessoas. Ele inclusive já fez post defendendo o governo, falando que as empresas têm que pagar os impostos. Mas aí quando você vai ver, a empresa dele aproveitou ali de uma brecha pra conseguir contornar essa situação e receber um dinheiro absurdo pra eles. Mano, é triste, né, rapaziada? Porque você sabe muito bem como que foi aquela época. Um ano bastante conturbado, difícil assim também por meio de trabalhos, principalmente pra quem era CLT. Eu na época era CLT, fiquei com medo várias vezes de ser mandado embora porque tava faltando serviço, tava faltando trabalho. A empresa onde eu trabalhava, mano, tinha dia que a gente não fazia quase nada porque não tinha demanda. Os contratos com as empresas que eles tinham parceria, não tinha mais contrato, estava meio que pausado porque não tinha pra onde ir. E era uma empresa de produção. Empresa de produção, você sabe muito bem como funciona. Precisa de matéria-prima, precisa de produção pra conseguir vender bem e assim atingir as metas lá que eles pedem. Que também tem isso, né, mano? Também tem a meta diária lá, velho, que a gente quer atingir. Só que tinha semana que a gente não atingia nem o mínimo, cara. Eu vi muitos colegas e muitos pais de família necessitados que eram mandados embora, mano. E era muito triste, rapaziada. A empresa, ela fez até várias reuniões falando que eles estavam tentando adquirir esse auxílio, só que eles não conseguiam aprovação porque o meio lá que eles trabalhavam, o setor deles não era qualificado, sabe? Era alguma coisa assim. Mas enfim, eu continuei trabalhando, depois de um tempo eu acabei saindo e essa empresa, ela
ela teve uma crise ali bastante grave financeiramente, que eles acabaram mandando muitas pessoas embora, mas depois conseguiram se reconstruir e estão aí até hoje. E também tem isso, né, rapaziada? As empresas eram afetadas, aquelas empresas que realmente precisavam de algum auxílio, e também aquelas famílias que eram muito mais necessitadas, justamente aqueles que eram mandados embora por essas empresas. Mano, esses valores foram pagos pro Felipe Neto, pra Virgínia e várias outras pessoas. Seriam valores assim, mano, que dava pra você usar assim em Bolsa Família, pra um monte de gente que tava precisando do dinheiro na época, que não tava conseguindo arrumar trabalho porque tava muito difícil mesmo. Foi uma das piores épocas assim pra você conseguir arrumar trabalho, velho. Era muito difícil, você só vivia em casa. Geralmente você só conseguia se tivesse, sei lá, custos pra trabalhar de home office, porque se não fosse isso, acho que você não conseguia trabalhar e ficava meio que desesperado tentando achar alguma coisa. Então muitas pessoas e muitas famílias foram afetadas nessa época, mano. A gente sabe muito bem como foi difícil financeiramente pro Brasil sobreviver. E não era nem desculpa porque eles não queriam trabalhar, é porque não dava e porque as empresas não estavam contratando. E a Perse, ela também foi criada com esse intuito. E tipo, é um dinheiro que tá sendo tirado da gente. Nós que pagamos impostos, o dinheiro que tá caindo, cai nessa conta. Ok, se esse dinheiro fosse dado pra essas famílias, pra essas pessoas que realmente precisavam disso, ia ficar de boas, né, mano? Até porque, sei lá, um pai de família, uma mãe que realmente tá necessitando e tá precisando daquele dinheiro, é uma coisa. Eu tenho certeza que eu acho que as pessoas não estariam nem fazendo questão de nada, porque eram de fato pessoas necessitadas. Porém, o que aconteceu foi que esse dinheiro foi dado para milionários, pra gente que não precisava nem de R$1 disso, mano. Mas eles tiveram a falcatrua e a coragem de usufruir desse dinheiro, alegando ser um benefício próprio pra eles mesmos. Detalhe, eles não eram nem qualificados pra estar recebendo esse valor. É bastante complicado, né, rapaziada, mano? A gente vê aí um monte de gente aí necessitada que precisava de fato estar recebendo isso. As pessoas como Felipe Neto e Virgínia que estavam usufruindo. E ninguém ia saber de nada, mano. Se o Haddad não tivesse postado essa planilha aí e ter jogado aí pra todo mundo ficar sabendo quem é essas pessoas que estão usufruindo desse valor até nos dias de hoje. Enfim, rapaziada, eu acho que não tem muito o que eu dizer aqui. Infelizmente, isso aí acabou meio que deixando muitas pessoas tristes, né? Principalmente porque todo o dinheiro que a gente tava dando de imposto já está absurdo. A gente sabe muito bem qual o valor que a gente paga aí pra esse governo, pra só tá alimentando e dando dinheiro e enriquecendo cada vez mais eles. Uma parte desse dinheiro era destinado pra pessoas como Felipe Neto e Virgínia, que são influenciadores milionários e eu tenho certeza que eles não precisavam nem de R$1 sequer disso. A empresa do Felipe Neto, né, a Play 9, ela acabou publicando uma nota oficial. Nessa nota, ela até disse o seguinte: a Play 9 utiliza o benefício fiscal previsto pela Lei PES, um programa criado pelo governo federal para apoiar empresas afetadas pela pandemia. A utilização desse benefício é permitida a todas as empresas que se enquadrem nos CNAs listados pela lei e que tenham feito sua inscrição dentro do prazo estimulado. Ou seja, eles estão querendo dizer que eles seguiram os requisitos todos lá e só foram aprovados pela justiça porque eles estavam cumprindo tudo, sabe? Mas me fala, mano, se o certo pra esse benefício era pra pessoas ou pra empresas que era o segmento assim mais do turístico, então por que a Play 9 deveria estar usando esse benefício? Sem mencionar o fato que eles falaram justamente por causa da pandemia, mas estamos já em 2024, indo pra 2025 e vocês ainda estavam recebendo esse valor. Então eu te pergunto, por que vocês ainda estavam recebendo esse valor? Rapaziada, e quando estava terminando de editar esse vídeo, o Felipe Neto acabou se pronunciando. Ele disse lá que o Perse ele foi criado com uma cortina de fumaça pela extrema direita pra camuflar aí uma parada, uma meio que tentativa do Bolsonaro junto com outros militares pra fazer um golpe de estado pra tentar levar o Lula, Alckmin e até o ministro do STF de arrasta pra cima. Ele começou falando que ele recusou da primeira vez a aceitar essa medida, meio que jogou a responsabilidade para as outras pessoas que estão à frente da Play 9, que é a sua empresa, dizendo que foram eles que tomaram essa decisão e também que ele não é atento assim ao lado financeiro dela. Isso aqui é muito estranho, né, mano? O cara é dono de uma empresa, mas não tá ciente das coisas que eles fazem, nem de nada que acontece lá. Enfim, esse aqui foi o pronunciamento do Felipe Neto. Mano, gente, é inadmissível isso, rapaziada. É extremamente vergonhoso tudo isso que aconteceu e tudo isso que a gente viu aqui nesses últimos dias. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Esse é o vídeo de hoje, abraço e até o próximo.